A PNAD contínua, que é a pesquisa trimestral divulgada pelo IBGE referente ao mercado de trabalho, apontou uma taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril de 13,6%. Houve um avanço importante em relação a 3 meses antes. O trimestre encerrado em janeiro estava com a taxa de 12,6% e houve um aumento de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Houve um aumento aí de 8,7% da população desocupada. São 14 milhões de brasileiros sem emprego. Agora, na composição, o que se percebe é que houve uma variação melhor no trimestre imediatamente anterior, encerrado no mês de março, quando a taxa de desemprego chegou a 13,7%, com 14 milhões e 200 mil brasileiros desempregados, segundo esses dados do IBGE. Então, houve uma movimentação no mês, só que repete muitos dados, tem a questão de demanda também, de procura, de sazonalidade. Então, é preciso observar esse movimento, mas vale lembrar que o CAGED também registrou na última apuração uma geração efetiva de emprego muito pequena para fazer frente a toda essa desocupação que temos no país, mas pode ser mais um indício de alguma retomada da atividade econômica que deve, inclusive, ser confirmada amanhã com os dados do PIB do primeiro trimestre. A grande questão que nós temos agora é qual será o impacto da crise política sobre esse processo de recuperação e se já havia consistência maior nessa recuperação, porque nós tivemos também vários dados de atividade referentes ao mês de abril com variação negativa, o que mostra que pode ter sido um mês mais fraco. Teve aquele problema no mês de abril do excesso de feriados, da greve geral marcada numa sexta-feira, antes de um outro feriado. Então, isso produziu alguns dados piores no comércio, por exemplo, que são dados recentes que já estão disponíveis. Mas, de qualquer modo, o fato de a taxa não ter avançado como se imaginava, de ter ficado abaixo das projeções, já pode ser uma sinalização mais favorável. E é esperar que a economia brasileira continue caminhando nesse processo de recuperação, independentemente da crise política, porque essa recuperação tem a ver com a expectativa dos empresários em relação ao que pode acontecer com a economia, uma certa recuperação de renda da população que tem a ver com a queda da inflação. Hoje nós devemos ter a confirmação pelo Banco Central de mais um corte da taxa básica de juros e esse processo, ainda que seja menos intenso do que o previsto, também pode colaborar para uma melhoria do ambiente geral da economia. Fica aquele grande problema em relação à reforma da Previdência, a reestruturação das finanças públicas de longo prazo, a perspectiva melhor que se possa ter. Agora, no curto prazo, nessa questão de retomada do crescimento, talvez até dê para continuar a contar com a continuidade do processo que foi registrado no começo do ano. Agora, isso não quer dizer que o mercado de trabalho tenha apresentado uma melhora efetiva mais substancial. Esse dado do IBGE aponta 14 milhões de desempregados, mas o próprio IBGE divulgou recentemente um outro levantamento que aponta um contingente muito maior de pessoas insatisfeitas com a colocação profissional, fazendo bicos, trabalhando em outras atividades, com menor carga horária, com menos renda do que se esperava. Então, isso aqui é o retrato efetivo que temos hoje do mercado de trabalho no país. Ainda é o maior problema, uma das principais travas à retomada do crescimento, já que com desemprego não se pode esperar, para começar, uma reação mais firme do consumo. Mas talvez tenha vindo por aí um sinal um pouquinho melhor ou menos ruim do que nós tínhamos anteriormente.